Olá, meus irmãos. Desejo para os irmãos uma manhã, abençoada, mais um belo dia de paz e amor na presença do Pai, não é isso? Sabendo que o Pai está dentro de nós e que o Senhor Jesus já consumou todas as coisas. Eu sou o irmão Itami, creio na escatologia consumada. Creio que Jesus ele já veio, já operou todas as coisas. Amém? E eu quero passar para os irmãos nessa manhã mais um estudo bíblico aqui, baseado na palavra de Deus. Quero dizer para você que quem está no comando hoje é o Pai, o Deus Pai, o mesmo Deus que visitava Adão e Eva lá no jardim, no início de todas as coisas. É Ele que opera hoje. Não é mais aquele Jesus de Nazaré que andou entre os homens, que morreu e ressuscitou. Não. Ali era Jesus de Nazaré. Quem reina agora é o Pai. Eu vou explicar para vocês como foi que isso aconteceu, tá bom? Eu sou preterista completo, certo? Existe preterista parcial que acredita que Jesus ainda vai voltar. Eu não. Eu acredito que Jesus já veio, já consumou todas as coisas. Então a Bíblia é um livro histórico. A Bíblia é um livro histórico. Mas tudo que está aqui serve de exemplo para nós hoje. É isso que eu creio, tá bom? Eu creio que a Bíblia é um livro histórico. Amém? Então vamos lá. Como foi que isso aconteceu? Eu quero começar falando sobre a escatologia, certo? Lá em Mateus 24, o que está escrito lá em Mateus 24, que Jesus ia vir guerra sobre guerra, reino contra reino, nação contra nação, e a gente ia ver o sinal do Filho do Homem sobre as nuvens do céu. Para a religião, vir sobre as nuvens, eles entendem literalmente vindo sobre as nuvens. Jesus vindo sobre as nuvens, todo olho vai ver. Eu pergunto para você, se isso é verdade, lá em Atos capítulo 1, o anjo chega para os apóstolos e fala assim: varãos galileus, por que estáis olhando admirado? Esse mesmo Jesus que você está vendo ele subir, ele vai voltar, certo? Aí eu pergunto para você, se esse mesmo Jesus que ele está subindo lá sobre as nuvens, que quem está vendo é os apóstolos, ele vai voltar do mesmo jeito, e lá em Mateus 24 fala que todo olho verá. Digamos que se Jesus ele volte aqui no Brasil, como é que as pessoas que moram lá no Japão iam ver ele voltando? Se ele ia voltar em forma de homem. Você percebe que isso é uma linguagem figurada? Nuvem na Bíblia significa juízo. Essa é a linguagem. Juízo, certo? Nós temos que ler a Bíblia respeitando o tempo verbal da carta e a tradição, porque ela foi escrita. A Bíblia ela não foi escrita de hebreu para brasileiro, não. Ela foi escrita de hebreu para hebreu, do povo de Israel para o povo de Israel. Foi para eles lá que ela foi escrita. Então a tradição e os usos e os costumes estão baseados de acordo com a linguagem e costume deles lá. Então, para nós aqui, nuvem é uma nuvem, mas para eles lá, nuvem significa juízo. Entendeu? Vir sobre as nuvens significa vir em juízo. Lá no livro de Isaías, capítulo 19, está escrito que Deus ia vir sobre uma nuvem ligeira contra o povo do Egito, ia botar egípcios contra egípcios, e ia acontecer uma grande catástrofe lá. Eu pergunto, Deus ele foi em cima de uma nuvem lá contra o povo do Egito? Não, é uma figura de linguagem para falar que Deus ia abater o povo do Egito. Então, nuvem significa linguagem. Então Jesus, quando ele fala que iria vir sobre as nuvens, significa que o general Tito, lá em 70, lá invadiu Jerusalém, tocou fogo na cidade, destruiu tudo, derrubou o templo, o santuário, acabou com tudo. E nesse mesmo dia aconteceu o arrebatamento. Isso é uma outra história que nós vamos estudar depois. Se vocês quiserem saber sobre esse arrebatamento, certo? É só dar um dedinho aí no like aí e entrar aí, certo? E perguntar aí como é que aconteceu isso, que eu vou responder para vocês. Tá bom? Então vamos lá. Então eu creio que Jesus ele já veio, já arrebatou a sua igreja, certo? E tudo, certo? Aqui em João 14, ele fala assim, ó. Em João 14 ele fala assim, ó. João 14, 17. Eu quero mostrar para vocês que não é Jesus que está reinando mais. Ele reinou quando? Desde quando ele nasceu, morreu, ressuscitou, até o ano 70. No ano 70 foi que ele
destruiu todos os inimigos de Deus. Está escrito lá em 1 Coríntios, vou mostrar para vocês também, certo? No ano 70, e quando isso acontece, ele entrega o reino ao Pai, tá bom? Vou mostrar tudo para você. Eu quero mostrar para você primeiro isso aqui. Quero mostrar para você que Jesus, ele não é ele que está reinando agora. Quem está reinando é o próprio Deus, o Pai. Certo? Então quem é Jesus? O Jesus de Nazaré que viveu lá, que morreu, ressuscitou, que a igreja, a religião acha que é esse Jesus de Nazaré que está reinando, não é mais ele. Olha só, vamos lá. Ó, está escrito assim, ó, João 14,16. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Olha o 17. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Então, esse Espírito Santo que a igreja tinha, que os apóstolos tinham na época dos apóstolos, na igreja primitiva, esse Espírito Santo é o próprio Jesus. O Jesus de Nazaré que subiu, que ressuscitou, subiu, ele voltou em forma de Espírito. Olha só, não, o 18, ó, do João 14, não vos deixarei órfão, voltarei para vós, certo? Voltarei para vós. Ele está dizendo aqui, ó, que ia mandar o Espírito Consolador para ficar com os apóstolos para sempre e com a igreja primitiva. E no 18 ele fala, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ou seja, esse Jesus que andou, Jesus de Nazaré, certo? Ele subiu e voltou na forma do Espírito, do Espírito Santo para os apóstolos e para a igreja primitiva. Está escrito, não vos deixarei órfão, eu voltarei para vós. Como é que ele ia voltar? Na forma de Espírito. Agora, como foi que isso aconteceu? No livro de... Olha só, irmão, Jesus... A igreja pode estar falando assim, não, mas Jesus ressuscitou na carne, então nós também vamos ressuscitar na carne. Não, a nossa ressurreição ela é espiritual. Jesus ressuscitou na carne porque ele nunca cometeu o pecado. Ele não participou da morte adeana. Adão e Eva, eles participaram da morte adeana. Por isso, quando eles pecaram, eles morreram espiritualmente, se afastaram de Deus. Morrer espiritualmente é se afastar de Deus. Então eles se afastaram de Deus ali. E, consequentemente, o espírito deles também morreram, porque se afastaram de Deus. Então, como eles pecaram nessa carne aqui, essa carne aqui, jamais ela ressuscitaria. E Jesus disse lá em João, lá na frente, João 16, se eu não me engano, que a carne e o sangue de nada se aproveita, não serve para nada. Certo? A carne e o sangue não presta para nada. E lá em 1 Coríntios 15:45 em diante, você vai ver, ele vai falar assim, ó, que a carne e o sangue não herdará o reino de Deus. Então, o que vai subir é o Espírito, certo? É o Espírito que vai subir. Louvado seja o nome do Deus Pai Todo-Poderoso. Então, aqui, ó, Jesus ele se tornou um Espírito. Agora, como foi que isso aconteceu, irmão? Como foi que ele tornou-se um Espírito? Vamos lá. Em Atos dos Apóstolos, quando ele sobe, certo? A Bíblia diz que ele se ocultou nas nuvens. Ele se ocultou nas nuvens. E dali ninguém viu mais o corpo dele. Em Atos 9, quando ele aparece para o apóstolo Paulo, ele aparece como uma bola radiante, uma luz radiante. E o apóstolo Paulo não vê corpo, não vê nada. E só vê a luz radiante e a voz. E os soldados que estavam com Paulo só ouve a voz. Se ele tivesse aquele corpo ainda, o apóstolo Paulo tinha visto ele naquele corpo, certo? O apóstolo Paulo tinha visto ele naquele corpo, os soldados também tinham visto ele. Tá bom? E aqui, irmão, no livro de 1 Coríntios 45, do versículo 24 ao 26, eu vou mostrar para vocês aqui, certo? 1 Coríntios 45... Não, 1 Coríntios 15, do 16 ao 28, está escrito assim, ó. Vamos lá. Do 24 ao 28, quer dizer, ó. Depois virá o fim,
quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todos os impérios e todas as potestades e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro, está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Essa passagem aqui eu estou mostrando para vocês que ele vai entregar o reino ao Pai, certo? Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, 1 Coríntios 15, 45. Está escrito assim, ó, assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão se tornou um espírito vivificante. Como foi que ele se tornou? Está falando de dois seres humanos. Primeiro Adão, que foi o que pecou, e o segundo Adão, que é Jesus. O primeiro Adão foi feito alma vivente, e o segundo Adão tornou-se um espírito vivificante. Aí você pega essa palavra aqui, que ele tornou-se um espírito vivificante, vai lá para João 14, que fala que ele ia enviar o Espírito Consolador, e que no versículo 18 ele disse que ia voltar outra vez para os apóstolos. Quando foi que ele voltou para os apóstolos? Quando ele se tornou um espírito vivificante. Aí ele volta novamente para os apóstolos. Amém? Mas agora escute bem. Eu estou mostrando para você que Jesus ele reinou na pessoa do Espírito na igreja primitiva. Certo? Na igreja primitiva ele reinou. Mas hoje quem não é ele que reina mais. Aquele Jesus de Nazaré. Quem reina agora é o Pai. Jesus de Nazaré, certo? Quando ele subiu, ele se ocultou no Pai. Ele agora é o Pai. Não existe mais o Jesus de Nazaré. O Jesus agora, ele é o Pai, o próprio Deus. Eu vou mostrar para vocês na Bíblia, certo? Aqui eu estou mostrando como foi o reinado dele. Foi no Espírito. Jesus não podia reinar na carne, nesse corpo aqui, porque ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo nesse corpo, porque ele estava limitado. Mesmo depois da morte dele, ele não estava. Quando ele morreu e ressuscitou, ele apareceu em outros lugares. No lugar que ele estava aqui, ele estava presente, e nos outros lugares ele não estava presente, porque ele estava limitado nessa carne. Então ele teve que se tornar um espírito para estar reinando em toda a igreja naquela época, certo? Aí agora vá lá para o livro de Mateus. Vou mostrar para você como foi que ele deixou esse reinado. E que quem reina agora é o Pai, certo? Livro de Mateus. Capítulo de número 28. 28 e o versículo de número 18. Está escrito assim, irmãos, 28, 18, ó. Olha só, 28, 18 está escrito assim, ó. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa passagem aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não existe na Bíblia original. Isso aqui foi um acréscimo, certo? Está escrito assim: batizando em meu nome. Só isso, certo? Aí o versículo 20 está escrito, ó, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que, olha só isso agora, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Essa consumação, ele disse assim, ó, eis que eu estou com vocês, falou com os apóstolos, todos os dias, até. Esse até, irmão, tem um fim. Tem um fim aqui nesse até, certo? Significa que tem um ponto de partida e um ponto final. Eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Quando foi essa consumação dos séculos? A consumação dos séculos aqui que ele está falando foi no ano 70, que ele ia estar com os apóstolos até
o ano 70, a derrubada do templo. Foi até aquele tempo que ele reinou. Até o ano 70, quando o general Tito invadiu Jerusalém, sitiou toda a cidade, matou todo mundo, tocou fogo na cidade. Essa ação de general Tito foi a vinda do Senhor sobre as nuvens, porque ele veio em juízo contra o povo de Israel, porque o povo de Israel rejeitou ao Messias, se juntando com Roma e crucificando Jesus. Foi isso que aconteceu, certo? Então, quando ele fala assim, eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos, ele está dizendo que Jesus estava dizendo que estava reinando com eles e dentro deles, na pessoa do Espírito, até o ano 70. A consumação dos séculos foi lá no ano 70. Quando terminou a consumação dos séculos, virou. Entendeu? Então nós estamos agora em outros tempos, certo? A consumação dos séculos foi no ano 70. Ele reinou até o ano 70. Eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. E para confirmar isso aqui que eu estou falando para você, vamos lá para 1 Coríntios agora. 1 Coríntios 15, vamos para lá. 1 Coríntios 15, 24. Olha só. Eu vou ler aqui o 23. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine. Quem é que reina? Cristo. Porque convém que reine até que haja posto os inimigos debaixo de seus pés. Parou aqui. Porque que haja posto, porque convém que ele reine, até que ele tenha colocado os inimigos por debaixo de seus pés, certo? Aí ele fala, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Parou. Ele aniquilou ou não aniquilou esse inimigo? A morte aniquilou. Quando ele, em 70, ele veio sobre as nuvens, ele reivindicou os espíritos daqueles que estavam dormindo no pó, que a religião diz que é o arrebatamento da igreja. Ele reivindicou os espíritos. Por que eles estavam dormindo no pó? Por causa do pecado de Adão. Adão pecou, quando eles morriam, eles foram afastados de Deus. Morte espiritual. Então, quando eles morriam, o espírito que estava neles morria junto com eles. E Cristo veio e reivindicou aqueles espíritos que estavam dormindo no pó. Quando Cristo reivindicou esses espíritos aí, foi o último inimigo que foi vencido, foi a morte. A morte adeana, a morte espiritual. Porque o corpo caía, tombava, e o espírito caía junto, tombava junto. E Jesus veio e reivindicou, que chama isso de arrebatamento. Aí ele fala, ora, o último inimigo a ser aniquilado é a morte. Aí ele fala que quando o último inimigo fosse aniquilado, ele entregaria o reino ao Pai. Tá aqui, ó, o 24, ó. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. E o último inimigo foi aniquilado, a morte, que ele reivindicou os espíritos que estavam dormindo. Aí, ó, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro, está que se exetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Ou seja, ele entregou o reino ao Pai, lá quando ele venceu o último inimigo, e agora o Pai é tudo em todos. Quem reina agora em nós é o Pai. Está aqui, ó. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios 15, 28. Então quem está reinando agora é o Pai. Aquele Cristo lá que reinou até 70,
que venceu todos os inimigos e entregou o reino ao Pai, é como se ele tivesse feito isso aqui, ó. O Pai aqui, e ele tivesse feito isso aqui, o Cristo, ó, vindo e se ocultado no Pai. O Cristo agora, ele é o Pai. O Cristo que morreu e ressuscitou, não é mais o Jesus de Nazaré lá, o Messias homem. Ele agora é o Pai, que reina para todos sempre. Pois o Pai agora ele é tudo em todos. Amém? Não é que Cristo não exista mais. É porque aquele Cristo lá, o verbo que se fez carne, ele deixou de ser carne. Entendeu? Ele deixou de ser carne para voltar a ser o Pai. Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Fique com essa reflexão aí e que Deus possa lhe abençoar.